Estamos iniciando o podcast Mais Vida aqui pela Dr. Play, sempre levando esta informação diferenciada, que temos uma exatidão, conseguimos salvar e transformar vidas através da informação. Muito obrigado aqui, Fábio César, sempre com esse intuito, o intuito de trazer realmente os grandes profissionais da área de saúde que fazem e continuam se aperfeiçoando, pesquisando, aprendendo. E é o caso deste momento também, porque eu tenho a meu lado uma grande profissional, uma extraordinária médica, uma amiga, a doutora Nara Crispim. Doutora, seja muito bem-vinda, a senhora está no podcast Mais Vida da Dr. Play. Olá, Fábio, olá a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? Até porque você é sempre muito gentil, muito comunicativo e a gente consegue passar informações, né, de uma forma mais didática. Eu sempre acompanho muito as redes sociais, lógico, de todos os médicos que tenho o orgulho e o prazer em entrevistar. E a dinâmica da doutora Nara é algo de impressionar, doutora. Eu vejo que às vezes a senhora marca um jantar ali entre amigos ou profissionais e de repente quando eu vejo a doutora começa a dar uma palestra. Doutora, a senhora não para, graças a Deus, em aprender, né, doutora? Eu acho que para mim a sede do conhecimento é o que me faz me movimentar. Entendeu? Eu acho que para mim, eu me considero uma pessoa que eu estou em constante aprendizado. E se eu ficar estagnada, essa não sou eu. Doutora, outra coisa que eu acho muito interessante nas vertentes da amplitude do conhecimento que essa tela exalta, a senhora, além de endocrinologista, também é nutróloga. Tanto a gente nota hoje, quando eu penso medicina integrativa funcional, vê o ser como único e de forma multidisciplinar. A senhora é a pessoa ideal para tudo isso, doutora. Obrigada. Na verdade, nós médicos, né, profissional de saúde, eu não falo nem só médico, mas eu digo médico porque ele acaba recebendo o paciente de uma forma, abordando outras especialidades, mas a gente tem que ter espaço para isso, né? Você tem que olhar o indivíduo como uma saúde física, psíquica e social. Doutora, eu observei, inclusive até parabenizando a Dr. Play, o Del, todas as pessoas aqui, o Dr. Otávio, o Márcio, o Dr. Lino, que fizeram a cobertura desse grande evento que aparece aqui, o Congresso Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia. Doutora, um marco para a Paraíba, na verdade, não é, doutora? Fala um pouco dessa grande experiência que teve a senhora como organizadora, diante de um grande grupo, obviamente, de profissionais extraordinários, mas que trouxe um olhar da Paraíba para o Brasil. Com certeza, né? O Congresso Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia acontece a cada 2 anos. Nós já esperávamos por esse congresso desde 2019, quando João Pessoa foi escolhida para sediar o CEBA em 2021, mas em virtude da pandemia, né, ele se tornou um congresso online na época. E aí a gente atrasou, né, essa vinda e agora a gente teve o prazer, né, de receber o CEBA em 2023 em João Pessoa, tendo um número recorde de inscritos, né, não só de inscritos, mas também de trabalhos enviados, né, foi uma quantidade maior do que nos outros anos, né, e a organização, né? A gente mostrou que a Paraíba é capaz, sim, tem um grande centro de convenções, né? De receber uma quantidade de pessoas do mundo todo, porque na verdade não é só um congresso nacional, vem pessoas até do exterior, né? Mas de todos os nossos estados, né? Contemplar a nossa cidade, que além da atualização científica promovida pelo congresso, ela promoveu também socialização, né? Então as pessoas ficaram muito impressionadas com como as pessoas eram acolhedoras na Paraíba, né?
com o nosso turismo, né? Como a cidade é bonita. Então, isso trouxe não só repercussão do ponto de vista acadêmico, né? Para os médicos, né? Até para os estudantes de medicina também, não é só os endocrinologistas, outras pessoas de outras especialidades também estavam presentes no congresso, como também elevou o nome, né, de João Pessoa, até do ponto de vista de turismo. Ô, doutora, é lógico, as pessoas estão encantadas com a Paraíba e especificamente com a cidade aqui maravilhosa de João Pessoa. Já há uma capital para o próximo ano no evento ou querem continuar aqui em João Pessoa, doutora? Não. E aí? É sempre, né, no CEBAEM, por exemplo, daqui de João Pessoa, é escolhido quem vai sediar o próximo. Certo? Então, sempre vai mudando. Por exemplo, o próximo ano vai ser o CIBEM, esse é um congresso de atualização, e o outro, esse é mais voltado para a prática clínica, né, para que os endocrinologistas possam ser reciclados, atualizados. E o CEBEM, que não tem o A do atualização, ele é um congresso até mais de pesquisa, de novidades, entendeu? Então, sempre é escolhido antecipadamente a próxima cidade. Ô, doutora, eu sei que a senhora é sempre muito bem atualizada e conectada com as informações do mundo. Mas o que foi que a senhora extraiu desse congresso de grandes palestrantes e, com certeza, novidades? O que é que está em voga? Qual é a linha de tratamento? Há alguma coisa muito inovadora assim no campo da obesidade e tudo mais, doutora? Então, eu vou falar, na verdade o congresso ele aborda várias temáticas dentro da endocrinologia, né? Aborda diabetes, aborda dislipidemia, que é o colesterol elevado, aborda a hipertensão, aborda as doenças cardiovasculares, aborda o osso, o músculo. Então, é um congresso muito extenso, né? Mas eu vou pontuar a obesidade, por exemplo, né? A obesidade, a gente tem um grande marco atualmente, que é as novas medicações que chegaram no mercado, né? E outras que ainda estão por chegar, que modificaram o tratamento da obesidade. Então, hoje a gente consegue ter respostas muito promissoras, né, do ponto de vista de perda de peso e melhora metabólica como um todo, do que antigamente. Então, isso mudou totalmente, né, a vida de um paciente com obesidade e muitas vezes também aquele paciente que tem obesidade já tem complicações, né, metabólicas, cardiovasculares. Então, acho que o grande marco do ponto de vista da obesidade é o fato da gente já ter um arsenal terapêutico realmente eficaz, né? Mas uma coisa eu acho interessante. Pois não, doutor? É uma visão minha. Eu vou extrair um slide da minha aula, certo? Ótimo. E, inclusive, às vezes acontece das pessoas me perguntarem no Instagram, quando eu publico alguma coisa sobre drogas, sobre medicação, mas não tem no SUS, né? Infelizmente, para a obesidade, nada é fornecido pelo SUS, né? A gente tem fornecimento para o diabetes, para a hipertensão, para a osteoporose, para colesterol elevado, mas para a obesidade nós não temos nada, né? E quando você vai avaliar isso do ponto de vista de cirurgia bariátrica, você entra em choque com os dados recentemente publicados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Por quê? Do ponto de vista clínico, medicamentoso, certo? Só 20% dos pacientes recebem tratamento. Tratamento que eu falo, seja mudança do estilo de vida, né? Ou seja, com avaliação nutricional, educador físico, psíquico e até mesmo só menos de 5% desses 20% recebe terapia medicamentosa. Então, quando a gente fala em tratamento clínico ineficaz, na verdade é a falta do acesso ao tratamento, certo? Entendi. Não é a eficácia em si. E aí a cirurgia bariátrica cresceu muito diante desse cenário, né? De você não ter fornecimento de medicação para obesidade, o paciente não ter acesso a um grupo que trata a obesidade e a obesidade cresceu e o tratamento cirúrgico também cresceu. E quando você vai olhar esses números de crescimento, você vê pelo site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, né, que em 2011 nós tínhamos em torno de 30 e poucos mil procedimentos bariátricos, né? Depois de 11 anos de acompanhamento, até 2022, esse número mais do que dobrou. A gente chegou a uns 74 mil procedimentos bariátricos. Aí você pensa, poxa, que bom, né? Mas quando você vai avaliar 3 grupos, o grupo que teve esse crescimento exponencial foi o grupo que tinha acesso ao plano de saúde.
O grupo que não tinha acesso ao plano de saúde, que pagava particular, o crescimento foi muito pequeno, bem limitado. E o grupo do SUS, o crescimento foi o menor de todos, muito pequeno. E quando chegou na pandemia, houve uma queda do procedimento, do número de procedimentos realizados. Ou seja, a gente está ilhado diante da obesidade, né? Nem temos tratamento medicamentoso e o tratamento cirúrgico para quem realmente precisa, ou seja, para o estado todo, é muito limitado a poucos centros, né? Hoje, ao meu conhecimento, só o Hospital Universitário e o Santa Isabel, que está fazendo cirurgia bariátrica, e o número ainda é muito pequeno perante a quantidade de pessoas que precisam de tratamento. Então, se você for pensar e me perguntar o que é que mais me chamou a atenção, eu vou falar do que eu acho que tem cunho social. Porque novas drogas, isso fica muito a dispor da gente, né? Né? Mas do ponto de vista social, eu me frustro de você estar lá num congresso, você saber que as medicações são muito eficazes, que você pode modificar a vida de um paciente, mas que você não consegue colocar isso em prática do ponto de vista global, social, né? Poucos vão ter acesso a esses tratamentos. E vamos falar muito hoje, no decorrer da nossa conversa aqui esclarecedora, sobre os procedimentos, né, nutricionais e tudo mais, no âmbito também da obesidade e outras patologias. Doutora, só para encerrarmos em relação aqui ao congresso, ao encontro, a senhora aproveitou também para falar do doutorado da senhora também nesse contexto. Teve uma fala da senhora em cima dos experimentos que a senhora vem fazendo, né? A senhora é uma atividade realmente que nos encanta. Obrigada, Fábio. Então, na verdade, eu participei da comissão científica, né? Uma comissão que vem lá da Nacional, da SBEM, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e tem a comissão científica regional. Um pequeno grupo entra dentro dessa comissão. Então, eu palestrei, né, sobre cirurgia bariátrica, inclusive, convidada, mas o dado do meu doutorado foi avaliado e foi aceito para essa apresentação, tá? Aí, o que eu chamo a atenção do meu dado do doutorado é algo bem importante. É que quando a gente vai perder peso, por isso que eu oriento que ninguém se automedique, né? Jamais, certo? Parece fácil, parece simples, parece ser mais barato, mas não é. Primeiro, você não individualiza, você não acompanha, você não tem parâmetro além do peso de melhora, só apenas o peso. Então, você avaliar hoje só o peso do paciente é muito pouco. Então, com a cirurgia bariátrica, a gente perde massa muscular e massa óssea. E também a gente pode não ter os que respondem bem à cirurgia bariátrica, né? O que a gente chama de mal respondedor. É aquele que completa um ano e não tem perdido mais do que 50% do excesso de peso. O excesso de peso é o que é calculado para o IMC de um peso ideal mais alto, que é o IMC de 25. Então, quando o paciente não atinge essa perda, que isso não é pequena, essa casuística, vamos botar em torno de 20% não atinge, certo? A gente se pergunta o que é que pode estar por trás que esteja ocasionando essa má resposta, né? Então, era uma dúvida que eu tinha no meu doutorado se eu estudei mulheres jovens, em torno de 40 anos de idade, se quando elas tinham baixa massa muscular prévia à cirurgia bariátrica, mesmo tendo obesidade, ou baixa força muscular, que a gente avalia por dinanômetro, se elas teriam uma resposta pior ao segmento de um ano, certo? Então, realmente, as mulheres que tinham baixa massa muscular antes da cirurgia bariátrica tiveram maior perda de massa óssea ao longo do segmento. Então, isso não é esperado, a gente nem vai rastrear uma mulher de 40 anos de idade que não tem uma causa secundária para perda de massa óssea, né? Então, já nos preocupa, já desde então, definir um perfil antes da cirurgia bariátrica que a gente tenha que trabalhar melhor, orientar, fazer ingesta proteica, exercício físico de resistência, que é a musculação, de forma apropriada para evitar a perda de massa muscular, porque após cirurgia bariátrica pode ter fratura também. Fratura leva a aumento de mortalidade, certo? Não é só o infarto, o AVC, a gente esquece da osteoporose. Então, é uma doença silenciosa, que não vai dar sintoma, né? Às vezes a fratura pode nem vir com dor, né? Você pode ter uma fratura que a gente chama morfométrica, você só descobre se você fizer um exame de imagem, e isso aumenta a mortalidade. Então, é uma coisa preocupante. Doutor, e quando chega o tal do platô, parece que não acaba mais nunca, né, doutor? É uma coisa séria, bate o desespero. Outra coisa que eu noto, doutor, a senhora é sempre belíssima e muito em forma. A
A senhora tem alguma luta contra o peso ou sempre teve esse biotipo aí extraordinário, doutora? Olha, minha genética é boa, certo? A primeira questão, minha genética é boa. Pai e mãe não têm obesidade. Mas eu tive a sorte de ter sido inserida dentro de um ambiente favorável, né? Então, meus pais tinham rotina, né, em relação à alimentação, horário, tinha rotina de entrar alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, de limitar, não tinha muito essa história de entrar muito alimento industrializado, né? Eu tive uma infância na qual eu podia correr na rua, podia brincar, né? Então, eu sou vamos dizer assim, eu recebi esses benefícios, né? Tanto da genética como da questão ambiental, de ter sido bem educada do ponto de vista de comportamento alimentar. Mas todo mundo luta contra a balança. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa ter uma auto-vistoria, certo? Eu brinco com meus pacientes quando eu estou explicando, eu também entro na má fase. Na má fase a gente, na correria, aí era para botar mais legumes, mais salada, aí você sai colocando um pouquinho no canto do prato, né? Não se vistoria se bebeu água de forma adequada, se comeu fruta. Então eu brinco que é igual Alcoólatra Anônimos, né? O programa. É um dia de cada vez, você tem que sempre estar se vistoriando. Se a gente se vistoria para ver se é educado, se é gentil, a gente também tem que se vistoriar para ver se a gente está exercendo o nosso autocuidado. Então, eu me vistorio sim, certo? Muito importante. Os conselhos, inclusive, a grande experiência da doutora Nara Crispim. Doutora, creio que tudo começa com essa ênfase. Planejamento nutricional visando a saúde e o bem-estar. A gente nota hoje que desde a essência, vamos dizer, da concepção, da gestação, é onde tudo deve começar. E aí as probabilidades muito maiores de uma vida plena conquistar, não é, doutora? Com certeza. Eu acho que entra um pouco até na resposta que eu te dei, Fábio, há pouco tempo, né? Lógico que, às vezes, na cabeça da gente fica que é a dieta que ocasiona a obesidade. E não é só a dieta, né? Primeiramente, certo? Então, são vários fatores que levam ao ganho de peso. E o mais determinante deles é a genética, né? Então, existe genética, existe a dieta, existe o sedentarismo, existe a sobrecarga, existe o sofrimento psíquico, né? São muitos fatores envolvidos. Quando a gente pensa assim, como é que eu posso melhorar minha alimentação? E às vezes eu não tenho acesso a um nutricionista, né, de forma especializada, existe uma recomendação do Ministério da Saúde, que é o Guia Alimentar Brasileiro. Então, esse Guia Alimentar Brasileiro, ele tem uma pirâmide, colocando uma ingesta calórica em torno de 2.000 calorias por dia, e ele distribui os alimentos como você deveria comer, desde a base até o topo. Então, a base é os alimentos que você mais consome em porções ao longo do dia, e isso vai diminuindo até chegar no topo. Então, quando você olha a pirâmide, a base da pirâmide vai ser carboidrato, certo? E aí entra assim arroz, batata, né? Mais mandioca, inhame, mas só que isso também tem que ter cuidado na quantidade. Entra pães, certo? Porque o carboidrato é nossa fonte direta de energia. Depois vem os legumes, né? As verduras e as frutas, certo? Na terceira posição, né? Aí que vem os laticínios, né? Derivados de leite, queijo, ovo e a carne. E por último, na ponta, é que vem óleo, né? A gordura e o doce, que deveria ser limitado, entendeu? Então, é interessante que vocês leiam o Guia Alimentar Brasileiro, que é uma orientação que é dada de forma geral, para que vocês possam se alimentar melhor, né? Nós estamos ao vivo aqui no podcast Mais Vida pela Dr. Play, agradecendo, né? O programa Não Acaba Nunca, agora sendo transmitido também pelo YouTube no canal Dr. Play Saúde, e depois sempre aconselhamos o compartilhamento, porque mais pessoas serão salvas com certeza. Doutora, a senhora é uma grande especialista, muito atualizada, os novos medicamentos para tratamento da obesidade. Parece que cada semana a gente vê um novo, doutora. E aí, doutora? Então, eu acho isso maravilhoso, né? Quanto mais medicação testada e que tenha segurança, melhor para nossos pacientes. Hoje, a gente realmente, no mercado, a gente já tem drogas que modificam né, o tratamento da obesidade. Um bem conhecido por todos é a semaglutida, que é a injeção, né? Que é de uso semanal,
que foi aprovada agora esse ano no Brasil, que é o IGOV, mas não chegou ainda, mas a gente já tem, desculpa o nome comercial, nem queria falar, mas para que vocês possam entender, o Ozempic já tem no mercado, só que numa dose menor do que a que a gente é estudada para obesidade, né? Que o Ozempic vai até 1 miligrama e o IGOV vai até 2,4 miligramas. Isso não impede que a gente aumente, né, a dose com mais furadas. Mas, de recente que chegou uma associação que a gente já tem aí há uns 10 anos utilizando nos Estados Unidos, que é o naltrexone e a bupropiona, que são duas medicações que são utilizadas para outros fins, sem ser só para obesidade, mas quando elas foram estudadas em conjunto, elas atuaram muito no comer emocional, né? Então, a gente tem também a liraglutida, que é o Saxenda, né? Eu não deveria mais... e temos o orlistat, que é uma medicação que perde pouco peso, mas de promissor, de novas drogas, a gente tem a terzipatida, que ainda não chegou, mas espera-se que chegue esse ano nos Estados Unidos, ela já está sendo utilizada, que é o Mounjaro, né? Que também é de uso semanal, porque a semaglutida dessas que eu falei que a gente tem agora no mercado, é a que mais leva à perda de peso, em torno de 16% para 17%. O Mounjaro, ele promoveu uma perda de peso de 21%. E aí, a retatrutida, né, que está sendo estudada, foi divulgada agora no congresso recentemente, ela chegou a perder 24%. Né? E em alguns grupos específicos teve até mais perda de peso, em torno de 28%. Ou seja, equiparável a uma cirurgia bariátrica, né? Mas qual é o grande problema? Custo, né? O custo, Verdade. O custo, por exemplo, da semaglutida, que irá chegar em dose mais alta, será mais do que R$ 2.500 por mês. Então, é um custo ainda muito elevado, né? Doutora, eu acho muito interessante, eu, assim, sou um adepto também das tecnologias, creio que o mundo é feito também de mudanças, né? Graças a Deus, em todos os segmentos. A senhora analisa com muita prudência, né, essa parte relativa aos preços e às pesquisas que jamais irão parar, né? Isso faz parte naturalmente da evolução humana. Se falam muito nas contraindicações, mas doutora, se você for ler, né, a bula de qualquer medicamento, lá estarão as contraindicações. Portanto, eu creio que uma vez a droga ela sendo bem colocada a partir de grandes especialistas, uma equipe multidisciplinar, e aí os benefícios muitas vezes virão, né, doutora? Fábio, foi bom você tocar nesse ponto, né? Justamente a questão da automedicação, ela é muito ruim, certo? Primeiro que o paciente não tem parâmetro de resposta. O parâmetro dele, às vezes, é o colega ao lado que usou e perdeu muito peso, né? Ele não tem individualização, qual é a melhor medicação para ele. Por mais que a gente tenha medicações, que isso aí é uma medicina de precisão, que está caminhando. Por mais que a gente tenha alguma droga, alguma medicação que seja superior à perda de peso do que outra, a gente tem um paciente na nossa frente com várias características próprias que a gente individualiza, que é isso que a gente chama, para poder na hora de medicar, que uma delas é o preço, certo? Mas algo muito importante que vem sendo discutido em todos os grandes congressos de obesidade, tanto o europeu que eu participei esse ano, como o nosso brasileiro, que é o ABESO, é você estratificar qual perfil de paciente deve receber tal medicação, certo? Que aí isso é o papel do médico. Por quê? Porque a gente tem tipos de fome, a gente tem fenótipos, ou seja, características diferentes da obesidade, certo? A gente tem a fome cerebral, que é aquele paciente que come em grande quantidade numa refeição. A gente tem a fome intestinal, que é aquele paciente que entre uma refeição e outra, ele come várias vezes, né? Ele, o beliscador. A gente tem a fome emocional, que é muito comum a fome emocional, né? Que é ligada às emoções. Tá ansioso, come, tá triste, come, tá feliz, come, faz uma recompensa com a comida, né? E a gente tem o metabolizador lento, que é aquele paciente que tem uma taxa metabólica basal diminuída. Por quê? Porque todo paciente que chega no consultório diz assim, doutora, meu metabolismo é muito lento. Não. Ninguém pode falar isso sem saber se realmente o metabolismo é lento, certo? Existe exame, né, aí onde entra a medicina, né, cada vez, a medicina, na hora que a medicina, ela avança do ponto de vista de tecnologia, quem ganha somos nós, não só o paciente, mas o médico que consegue individualizar o paciente. Então, a gente tem aparelhos, por exemplo, a calorimetria, que eu consigo ver pela sua respiração o quanto você gasta de caloria realmente. E aí ele nos diz se seu metabolismo é lento ou não.
E ainda ele nos diz se aquela oferta calórica, aí ele vai sair um gasto energético em calorias próprio seu, para que o nutricionista possa trabalhar em cima do seu gasto energético, entendeu? E não aleatório. Isso é uma medicina de precisão, é cada vez mais você individualizar o paciente para que ele possa ter uma melhor resposta. Doutora, a senhora falou, lógico, nos preços altos desses medicamentos, vamos dizer assim, inovadores, e a grande população é carente demais. Me refiro à população, vamos dizer, obesa, que é grandiosa, e vai no SUS, obviamente não vai encontrar esses medicamentos. A senhora vê alguma luz? Diz que o SUS hoje paga R$11 por uma consulta há 11 anos. Doutora, alguma esperança para essas pessoas ou é melhor esquecer e procurar caminhar mesmo em outras alternativas mais baratas? E aí, doutora? Bem, eu sou muito otimista. Eu acho que quem faz a diferença somos nós. Então, eu já planto essa questão, né, de que a gente não deve só tratar, a gente deve prevenir, né? Então, eu acho que eu já até comentei com você, Fábio, anteriormente em algum programa, porque eu sempre falo isso, que eu sou a favor de ter educação nutricional e educação psíquica desde a alfabetização, certo? E leis que façam o que já está, inclusive tendo algumas, né? Mas leis que proíbam os alimentos que são industrializados, ultraprocessados, né? Para que as pessoas não tenham contato com esse tipo de alimento. Então, eu acho que vem de cima, né? Essa questão de gestão, de como a gente pode melhorar, né? Não para um ou outro, mas para um total. Eu acho que seria dessa forma, entendeu, Fábio? Tendo educação. Do ponto de vista de SUS, eu acho que formar equipes, né, estruturadas, certo? Não só o médico, mas o médico, o nutricionista, o educador físico, o psicólogo, né? Para que essa equipe, porque isso é comprovado cientificamente, se você fornece um tratamento interdisciplinar e se esse paciente consegue retornar, a chance dele ter um resultado é muito maior. Então, falta, né, a contratação de equipes e que seja bem remunerada, porque as pessoas precisam, o profissional de saúde ele tem que se sustentar, ele tem que prover, né, para casa, tem que pagar algum salário, algum aluguel, o que for. Então, ele não pode se submeter a qualquer tipo de trabalho. Então, infelizmente, os locais que deveriam ter esses profissionais acabam não tendo, porque pagam-se muito mal, né? Verdade. Doutora Nara Crispim, nessa tela aqui, eu tenho certeza, uma paixão nos estudos da senhora, os grandes avanços nas cirurgias bariátricas. Como é que a senhora vê o momento atual? Então, eu posso levar uma pizza, viu? Dependendo do que eu respondo. Não, doutora, com certeza. Eu estou brincando com você, porque é por causa da endocrinologia. Houve um avanço muito grande nas técnicas cirúrgicas, lógico que eu não sou cirurgiã para falar, mas a gente tinha procedimentos que levavam muito à desnutrição. Porque aquele paciente que perdia peso e ficava com aquela fase de desnutrição, que perdia muita massa muscular, que não tinha aderência a reposições de vitaminas e minerais, e esses procedimentos foram ficando de lado, né? E surgindo novos procedimentos. A cirurgia era aberta, ficou laparoscópica. A cirurgia laparoscópica agora já é robótica, né? Verdade. Então, houve um avanço do ponto de vista de técnica, isso diminuiu o tempo cirúrgico, né? E também possibilitou que esse paciente tivesse uma recuperação mais rápida. Então, hoje uma bariátrica você faz em 40 e poucos minutos, certo? O paciente tem alta com 24 horas, né? O risco de morte é muito pequeno. Alguns comparam até com a cirurgia de vesícula. Então, o procedimento em si, ele é muito tranquilo, certo? A questão maior é quem vai para a cirurgia bariátrica, né, e o após cirurgia bariátrica, o acompanhamento, porque da mesma forma que houve a evolução nas técnicas, né, houve também uma evolução no conhecimento também dos malefícios que a cirurgia bariátrica pode trazer, certo? Então, às vezes a gente divulga sim, porque é um tratamento importante, é um tratamento agregador para quem realmente tem a indicação, né? Acaba-se, às vezes, realizando um número maior de cirurgias bariátricas em decorrência da falta do acesso à terapia medicamentosa, né? Mas a gente tem que chamar atenção, sim, do ponto de vista de manter o acompanhamento. Os cirurgiões, eles falam muito isso, né? Eles tocam muito nesse ponto, porque o paciente, ele some. Ele faz a cirurgia bariátrica, ele não volta mais, ele acha que está curado. Não cura a obesidade, a cirurgia bariátrica não cura a obesidade.
a obesidade é crônica e progressiva. Esse paciente pode ter uma má resposta ao longo de um ano, em 20%, ele pode ter um reganho de peso, em torno de 30% desses pacientes vão ter reganho de peso, e até mesmo recidivar com comorbidades que foram melhoradas com a cirurgia bariátrica. E aí tem as complicações que a cirurgia bariátrica, que é o bypass, né? Inclusive, hoje os estudos mais atualizados, né, com um nível de evidência maior, eles apontam que a perda de peso, pelo menos nos 5 primeiros anos, são semelhantes do bypass e do sleeve. E o sleeve é uma cirurgia, né, que você só mexe no estômago, que leva a menos complicação. E o bypass, eu vou chamar a atenção para 3 complicações só, certo? Só 3, porque tem mais. Uma é fratura óssea, certo? A outra é aumento do risco de suicídio, certo? E alcoolismo. Na verdade, qualquer tipo de recompensa, né? Então, às vezes, você pode aumentar transtorno alimentar também. Então, esse paciente, ele não está liberado do acompanhamento. Eu quero até aproveitar esse momento agora, mandar um grande abraço para o doutor Eduardo Pachu, o doutor Edgar Tagini, toda a equipe. Eu sou uma testemunha aqui viva, né? Eu fiz um procedimento bariátrico há 4 anos e meio e agora estava até conversando com a doutora Nara nesses últimos 2 anos, né? Pós-pandemia, a ansiedade aumentou muito e eu tive um reganho de peso considerável, praticamente 11 quilos. Passei por um procedimento agora, recentemente, né, que é o chamado plasma de argônio. Estou bem, ou seja, estou naquela fase de estabilização ou de retorno ao meu peso ideal. A diabetes, doutora, já tinha começado a subir de modo preocupante. Você vê, quando a gente fala, né, que quem tem diabetes tem para a vida inteira. É uma questão de estar sempre observando os níveis e manter, né, toda aquela qualidade alimentar. Portanto, assim, o meu carinho pelo doutor Eduardo Pachu, pelo doutor Edgar, doutora Roberta, todo o pessoal que sempre, assim, me tratou com tanto cuidado e num momento que eu fiquei desesperado, que eu digo, doutor, o que é que a gente faz? Tem como reverter? Eu quero mexer, eu estou disposto a tudo. E ele falou do plasma de argônio e, graças a Deus, foi um sucesso e agora é a força de vontade e as indicações médicas, se Deus quiser, eu vou conseguir, né, doutora? Com certeza, eu acho que toda evolução da medicina, né, que possa beneficiar o paciente, ela é válida, né? Lembrando que precisa manter o acompanhamento, viu, Fábio? É verdade, Porque isso aí... da mesma forma que o diabetes não tem cura, a gente diz remissão do diabetes, a obesidade também não tem cura. Inclusive, um dos pontos do congresso, não só nesse congresso, mas isso já vem sendo discutido há algum tempo, é você não taxar o paciente. Por exemplo, o paciente perde 20 quilos, ele sai de um IMC de obesidade grau 2 e vai para um sobrepeso, né? Pelo IMC. A gente não gosta de falar que o paciente agora tem sobrepeso. Não, ele é um paciente com obesidade controlada. Porque esse peso máximo que ele já teve, ele tem a tendência de reganhar. Essa é a história da obesidade. É o nosso corpo. Toda vez que você perde peso, quanto maior essa perda de peso, maior sua facilidade de reganho, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ficar de olho. Doutora, o tópico novo que aparece aqui no podcast Mais Vida, estamos ao vivo, até já ressaltamos, vamos dar uma amplitude maior, porque temos sempre que pensar nas novas gerações, a importância da alimentação saudável desde a infância. Aí, doutora, hoje já se fala muito nas vitaminas, nos suplementos, que desde a gestação já devem ser colocados. Como é que a senhora está vendo esse panorama? Ótima pergunta. Inclusive, parecida com a pergunta que me fizeram, que foi feita lá no Sebaen, né? Então, muitas vezes a gente quer algo milagroso, né? Uma vitamina, um mineral, e a gente esquece da importância do nutricionista. Eu bato no pé isso o tempo todo. Essa pergunta é desde a infância, eu diria antes da infância, certo? Até na concepção, até mesmo na mãe, na avó, né? na bisavó, certo? Porque a gente tem uma coisa chamada epigenética, que é a mudança da expressão do gene ocasionada por um gatilho ambiental.
tipo assim, engordar muito na gestação, desenvolver diabetes gestacional. Então, a mãe, né, ela tem uma responsabilidade como hospedeiro, né, daquele feto que vai virar uma criança, né? Então, a responsabilidade ela é muito grande, ela vai desde a gestação e se posterga, mas na infância, eu acho que o que a gente tem que mais salientar é a importância da educação nutricional dos pais, da família. Porque a criança até os 2 anos de idade, ela até segue algum cardápio que os pais impõem, né? A frutinha amassada, ou a frutinha amassada não, mas que hoje eles já comem, né? Mas legumes. Depois que a criança sai dos 2 anos de idade e começa a ter contato com os alimentos palatáveis que o pai e a mãe comem, né? Às vezes pipos, bolo recheado, biscoito recheado, ela vai ter uma alimentação ruim. Então, existem sim nutrientes que devem ser vistoriados na gestação. Existem sim parâmetros que a gente utiliza para ver se a criança está se desenvolvendo de forma adequada. Os mais fáceis que o Ministério da Saúde recomenda é o peso e a altura, porque a criança tem que crescer. Mas a gente tem que lembrar que não é a cereja, é o bolo, é a estrutura, né? Não é só chegar e colocar um suplemento, eu vou colocar vitamina D, vou colocar cálcio. Não, você tem que melhorar como um todo. Até porque o indivíduo, como a gente bem sabe, ele é um todo. Então, eu acho que a importância da infância é que quanto mais rápido hábitos saudáveis aquela criança tiver, ela vai persistir com esses hábitos. Não adianta a criança não ter hábitos saudáveis, na adolescência ela não vai ter. E isso acontece no consultório, que chega uma pessoa com 50 anos, com hábitos muito ruins, pessoas seletivas, né, que não comem frutas, não comem legumes, que não conseguem ter contato com a textura diferente de algum alimento. Por quê? Porque não foi trabalhado na infância. Inclusive, a psicologia entra até na questão dos distúrbios, né, alimentares na infância, como a seletividade, né? Inserir a criança com outras crianças num grupo. Aquelas outras crianças também precisam trazer alimentos saudáveis. É onde entra o impacto da socialização, né? Isso acontece com o idoso também. A socialização faz com que o idoso e a criança comam melhor. Doutora, a senhora tocou num ponto que é o motivo agora, realmente estamos vivendo mais. Eu tenho certeza, fruto das pesquisas, dos grandes médicos, os novos procedimentos, e diz aqui, a saúde do idoso gerando longevidade. Doutora, eu sempre gosto de tocar num assunto referente a meu pai, a Heraldo César, né, que no momento está agora em João Pessoa, ali no Atlântico do Paraíso, deve estar ali na praia, levando um solzinho, e papai totalmente, vamos dizer assim, saudável, 95 anos, dirigindo, renovou carteira de motorista agora. E doutora, tem alguns fatos bem importantes assim que ele costuma até ressaltar. Ele tem há praticamente 70 anos o mesmo peso. E doutora, nunca fez exercício, come de tudo e toda semana tem uma cocazinha zero. Doutora, ele tem que ser estudado pela medicina. E aí, doutora? A genética, né? A genética, né, doutora? A genética favorece muito, né? Muitas coisas, né? Inclusive, eu começo falando do peso, né? Essa questão da automedicação, né? Que serve para o que eu vou falar do peso, de você muitas vezes as pessoas não têm indicação, começam uma medicação, aí usa 2 meses, para. Aí depois volta, fica ciclando o peso, né? Ganha, perde peso, ganha, perde peso. Isso aumenta o risco cardiovascular, certo? Então, uma pessoa que sempre teve peso estável, ela vai ser bem diferente de uma pessoa que ciclou o peso ao longo da vida, certo? Então, ela aumenta a mortalidade, você ciclar o peso, né? Aumenta a perda de massa muscular. E aí tem muitos vieses nessa informação, certo? Por quê? Porque a saúde não é só física, ela é mental e ela é social. Então, a gente tem que entender que o impacto que a saúde mental tem é o mesmo que a saúde psíquica tem. O impacto que a saúde social tem é a mesma que a psíquica tem. Então, se você é uma pessoa que se socializa, que tem contato com outras pessoas, você se mantém mais saudável. Você aumenta, inclusive, longevidade, só o fato de você socializar. Inclusive, até o fato de você
comer com outras pessoas, o idoso comer com outras pessoas, ele ter contato, né? Isso aumenta a longevidade. Mas, realmente, o que eu responderia dessa pergunta, o que é que acontece? As pessoas tiveram hábitos ruins a vida toda, fumava, bebia, sono ruim, sobrecarga, estresse, né? Tudo que interfere na nossa saúde. Aí, quando completa 70 anos de idade, já com muitas complicações, doenças crônicas, começa a ter uma marcha mais lentificada, uma força diminuída, a memória já não está legal. Tudo bem, tenho que melhorar, mas é bem diferente de um idoso de uma pessoa que se preparou para o envelhecimento. Ou seja, uma pessoa que sempre malhou, porque a pergunta da malhação, ela é muito importante. Por exemplo, uma pessoa que começa a atividade física, exercício de resistência desde a adolescência, da infância, vamos estar na adolescência até, né? Ou na fase adulta. E uma pessoa que começa já bem depois, quem começa bem antes vai ter bem mais capacidade funcional do que quem começa depois, certo? É uma memória que a gente tem. Então, o cuidado, ele não deve ser só de forma secundária, depois que a doença já se instala. Então, isso é igual quem trabalha e gasta todo o dinheiro e não guarda poupança, certo? Se tiver uma intercorrência, ele não tem dinheiro. É diferente de quem pega aquele montante e sai distribuindo de uma forma equilibrada, consegue socializar, consegue viver, consegue aproveitar e consegue guardar. Então, a orientação que eu dou é que vocês que querem ter capacidade funcional, né, seja motora, né, seja psíquica, né, não ficar esquecido, tem que ter bons hábitos, desde sempre, não é só depois que envelhece, né? Porque o que ficou já de sequela é muito mais difícil de ser trabalhado. Ô doutora, a atuação da senhora hoje, vamos dizer assim, clínica, ela está se dando em que hospitais, em que setores onde pode encontrar a senhora? Então, na verdade, eu sou médica do Hospital Universitário, eu faço a parte eu sou endocrinologista da bariátrica, certo? Então, eu só vejo lá paciente, porque a gente se subdivide lá. Eu só vejo paciente com obesidade bem grave, né? E meu ambulatório da endocrinologia é isso. E vejo a parte de nutrologia hospitalar, que é paciente que está em nutrição enteral, parenteral, certo? Eu faço essas... No Hospital do Trauma, eu faço a parte de nutrologia hospitalar. Sou professora da FAMENE, de endocrinologia, e tenho meu consultório particular. Entendi. Aí, doutora, no caso aí desse ambiente ou dessa nutrição hospitalar, ela tem uma grande diferenciação, né, doutora? Quando a pessoa está nesses ambientes, eu vi que no Instagram da senhora, eu fico muito contente, que sempre está exaltando a utilidade pública para que as pessoas fiquem cada vez mais informadas e com maior saúde. Tem pontos que a senhora ressalta muito essa diferenciação, não é, doutora? Sim, a nutrologia é uma especialidade médica extremamente importante, mas denegrida por má prática, né, da medicina. A nutrologia não é prescrição de anabolizantes, ela não é soroterapia. A nutrologia ela tem uma importância muito ampla, né? Ela vai desde a parte ambulatorial até a parte hospitalar. Da parte hospitalar, o índice de desnutrição hospitalar é em torno de 50%. É muito alto. Então, quando ele desnutre, ele perde peso, ele perde massa muscular, ele perde massa óssea, né? Ele tem maior risco de mortalidade na alta, quando ele não é bem nutrido desde o início do internamento. Então, desde o início do internamento, a gente tem uma equipe que trabalha em conjunto, nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, mas vou destacar agora inicialmente o médico e o nutricionista, que a gente faz um rastreio nutricional com características daquele paciente para ver se ele tem risco nutricional, até mesmo para ter alimentação precoce de forma que seja uma quantidade correta para que ele não vá ter desnutrição. E aí, muitas vezes, esse paciente vai precisar de suplementação ou, quando a mesma suplementando ele não atinge uma oferta adequada para que ele não tenha desnutrição, a gente inicia, se possível, se puder utilizar o trato gastrointestinal, sonda nasointeral, que às vezes as pessoas enxergam como uma forma negativa, mas pelo contrário, é extremamente positivo, porque o paciente às vezes não está em condição de ingerir, ele não tem vontade de comer, e ali a gente calcula a oferta de tudo
e coloca pela sonda nasointeral, então isso impede complicações, diminui mortalidade, diminui desnutrição, diminui infecção, diminui tempo de internação, certo? E quando ele não pode utilizar o trato gastrointestinal, a gente entra com nutrição parenteral, que é a nutrição pela veia, né? Então, tem uma importância gigantesca do ponto de vista de indivíduo, para aquele indivíduo, mas tem uma importância gigantesca do ponto de vista de gestão, porque isso leva à redução de custo hospitalar. Aquele paciente, quanto mais ele se prolonga no hospital, mais ele gasta, entendeu? Importante. Doutora Nara Crispim, doutora, as nossas crianças, infelizmente, estão mais obesas. Sim. Não sei se a senhora tem filhos, mas o que a senhora diria para uma criança ou para aquela família? Que orientação? Seria tirar o celular por um ano, doutor? E aí, doutora? Eu não acredito em radicalismo, certo? Eu acredito no equilíbrio. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de negociar, que é assim que eu faço. Eu tenho filhos. Eu gosto de negociar, eu negocio com meus filhos, certo? Primeiro, eu acho que a gente tem que dar um exemplo, então eu dou exemplo. Uma forma que eu faço para eles fazerem... Eu tenho 4 filhos, certo? Todos fazem atividade física, certo? E aí as minhas 2 mais novas, as meninas, toda vez que eu vou malhar, elas estão lá comigo. Por quê? Porque a gente escuta muito, eu não tenho tempo, mas eu tenho que ficar com meu filho. Então, eu levo as 2 para a academia, faço com que aquele momento seja feliz, alegre, e aí elas fazem exercício junto comigo. E aí elas têm o costume de se exercitar. A outra maneira na hora que eu vou comer, elas estão vendo o que eu estou colocando no prato. Aí a criança muitas vezes não quer comer aquilo, então eu negocio. O que é que eu faço? Eu introduzo, por exemplo, um legume por vez, certo? Aí eu faço, olha, corta, mistura com arroz, com feijão e com pedra, não come diretamente. Mistura com arroz e com feijão e dá a garfada, porque você não vai notar o gosto. Aí elas dizem, é mesmo, mamãe? Ou deixar aquele alimento, tipo legumes ou a salada, de uma forma que a gente chama mais saborosa. Às vezes colocando um queijo coalho ralado, uma fruta que a criança goste, no meio dessa... Às vezes eu até permito um pouco de batata palha, porque por mais que não seja um alimento saudável, mas está misturando com algo que é saudável. Então, você negociar, né, e dar o exemplo, eu acho que é importante. Aí precisa da persistência, então precisa da vistoria dos pais, realmente. Interessante. Aí, doutora, nós estamos com uma tela aqui e cada vez mais isto é fato, é evidente, o segredo vital é procurar ter saúde mental. A gente nota, inclusive essa semana, dentro do contexto do Setembro Amarelo, eu ressaltei isso em entrevistas com psiquiatras, psicólogos, e a gente nota que tudo praticamente começa na história da saúde mental, não é, doutora? Com certeza, eu acho que esse é um ponto extremamente importante, Fábio, porque as pessoas acabam sendo muito omissas com sua saúde mental, né? Elas acham que é feio falar que está triste, é feio falar que é fraqueza, falar que está ansioso, né? Ou às vezes puxa para a religião, que não tem nada a ver. É uma doença como outra qualquer. E a saúde mental, ela tem que ser cuidada sim, porque ela leva a vários prejuízos, né? Inclusive de relação, né? Uma pessoa que está com problema mental, ela acaba prejudicando o marido, ela prejudica o filho, ela prejudica a outra pessoa no trabalho, né? Torna-se um ambiente ruim. Então, e ela não quer isso. E às vezes, para as pessoas prestarem atenção em si mesmas, né? Não é tão fácil. Mas hoje a gente tem como melhorar a nossa saúde mental, porque por trás daquele sintoma existem gatilhos. E é isso que a gente faz na entrevista, né? Ou seja, na anamnese, é ver o estilo de vida que essa pessoa está levando. E hoje a gente tem um estilo de vida moderno que leva a isso. Qual é o estilo de vida moderno? A gente se enche de trabalho, sobrecarga, se estressa, começa a comer fora do horário, depois não tem tempo para se exercitar, aí está ansioso porque não dá conta, quer dar conta de tudo sem poder dar conta, aí tem insônia, aí o sono ruim prejudica de novo o comportamento alimentar, que prejudica a ansiedade, e vai fazendo uma bola de neve negativa. Então, é muito importante para a gente olhar os gatilhos que estão comprometendo a saúde mental. Para você ter ideia, o Brasil é o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo. A OMS, né, ressalta isso. Dizem até, doutora, que tem a ansiedade do bem, né, que praticamente está presente em todas as pessoas, né?
logicamente se torna danosa a partir do momento que há os excessos, né? E aí a gente precisa de toda uma equipe para fazer um trabalho adequado, né, doutora? Com certeza. Eu acho que até exaltando a importância do psiquiatra, né? Que às vezes as pessoas têm preconceito de ir ao psiquiatra. O psiquiatra é um médico como outro qualquer, né? Ele vai individualizar. Lógico que tem paciente grave com doença mental e tem paciente que não tem tanta gravidade. E aí eles acham que todo mundo está dentro do bolo da gravidade e acaba não procurando psiquiatra. Mas é muito importante a gente ter esse cuidado com a saúde mental. Doutora, nós estamos quase chegando no final do podcast Mais Vida, estamos ao vivo aqui para todo mundo. Assim, é sempre motivo de muita alegria, né, quando eu posso ter o privilégio de ter a doutora Nara Crispim ao meu lado. Eu sou um fã incondicional do trabalho da doutora, fico acompanhando, vibro quando eu vejo a doutora pesquisando ali, aquela atualização integralmente globalizada. E nesse final diz, os avanços tecnológicos em prol da qualidade de vida. Doutor, eu acho que isso aí é um fato, né, comprovadíssimo, e agora com o advento, né, da inteligência artificial. Doutora, eu gosto muito, né, da tecnologia, atuo também nessa área, e quando eu vejo os avanços, quando a gente pensa, por exemplo, a inteligência artificial atuando nos exames de imagem, a gente já vê uma clareza maior, e isso na outra ponta um diagnóstico muito assertivo. Com certeza. Tanto, eu tenho certeza que a senhora anda aliada com a tecnologia, não é, doutora? Com certeza. Inclusive eu destaco, né, é triste isso que eu vou falar, mas lógico que a inteligência artificial é muito importante, mas a gente tem nosso papel, certo? Mas foi feito um estudo comparando a inteligência artificial, era um atendimento, com o atendimento do médico comum no paciente com obesidade. E aí se fazia perguntas, né? Tipo, você gostou de ser atendido mais por quem? Quem foi mais educativo na consulta? E aí a inteligência artificial ganhou. Ganhou, né, doutora? O que é que eu acho, né? Primeiro que nós temos nossas emoções, por isso que a educação emocional é muito importante, né? Verdade. A parte mental. Então, às vezes você tem um dia ruim, você está triste, você está ansiosa, e você pode descontar em alguém sem nem se tocar disso, né? Então, a inteligência artificial não tem emoção, então ela vai ser taxativa, né, nisso. Mas é importante que a gente aprenda com a inteligência artificial. Não é que eu não acho que a gente não pode enxergar a inteligência artificial de uma forma competitiva, entendeu? Eu acho que tem que enxergar ela de uma forma agregadora. Imagina uma pessoa que tem algum problema cardíaco e aí ela tem um relógio que detecta que ela entrou em arritmia e ela na mesma hora orienta o que você deve fazer. Fora a inteligência artificial, os avanços tecnológicos nos ajudam muito. A pandemia, ela fez a gente crescer em 2 anos gigantescamente, do ponto de vista de globalização, né? Hoje a gente pode se comunicar com a pessoa que está lá nos Estados Unidos, na Europa, em uma consulta. Eu tenho pacientes que moram nos Estados Unidos, na Europa, e fazem consulta online comigo, né? Então, a telemedicina, outra área muito grande do ponto de vista tecnológico, é você avaliar programas de assistência do ponto de vista online. Ou seja, um médico, ele não tem como dar assistência à quantidade de paciente que existe, né? Ele pode até dar assistência inicial, mas a agenda lota tanto que a gente tem muita vontade de acompanhar aquele paciente de perto e a gente sabe que faz diferença. Então, existem já programas no mundo fazendo isso, né? Muito interessante. Acompanhando o paciente diabético, orientando, educando, relembrando a importância da atividade física, né? E isso fez diferença no segmento de um ano de perda de peso, de controle de glicada. Agora, em outubro, inclusive, eu estou indo para um treinamento assim, lá no Rio de Janeiro, de você implementar programas, né, tecnológicos que faça com que tenha um resultado mais global. Doutora, eu achei tão importante o que a senhora acabou de falar, e bate muito com o meu conceito, e desde os primeiros programas, de mostrar as ferramentas tecnológicas como uma grande aliada. A senhora foi sensacional. Não é questão de competição. Eu vejo até como um estímulo para os profissionais. Eu me lembro que agora, recentemente,
eu fui chamado para uma palestra na universidade, na FESP, onde foi direcionada a alunos concluintes de direito. Certo. E lá eu mostrei que a inteligência artificial, lógico, na área do direito, como ela pode ajudar. E algumas pessoas ali estavam preocupadas, vou perder o emprego, vai tirar a minha visibilidade, e ficou nítido como aquilo vai agregar, porque nos ajuda a pesquisar, não é? Portanto, eu vejo aí a leitura, que não poderia ser diferente, inteligentíssima da senhora, ou seja, a gente fica ainda mais estimulado a crescer e vamos ter profissionais ainda melhores, com certeza, né, doutora? Exato, porque a estagnação, né, que é o que todo mundo tende a ter, isso é inerente ao ser humano, né? Ela tem que ser quebrada, entendeu? O ser humano tem que estar em constante evolução. Então, quando você tem algo como uma inteligência artificial, né, lhe ameaçando, isso é importante. A competição ela pode ser prejudicial, mas ela pode ser positiva, contanto que você enxergue a pessoa que você está competindo como uma pessoa agregadora, que puxa você para melhor, né? E não que quer ir contra você. Então, eu acho que eu vou dar um exemplo assim da endocrinologia, como melhorou. Não sei se a gente tem um tempinho ainda. Pode dar, sim. Por exemplo, o paciente diabético, as insulinas melhoraram muito, né? Hoje a gente tem bomba de insulina que fica liberando insulina sem o paciente estar se picando, né? A gente tem alarmes de sensores para dizer que a glicemia está caindo, certo? A gente já tem tatuagens, né? Sendo testadas para indicar isso. A gente tem insulina já sendo testada, daqui a pouco está no mercado semanalmente, entendeu? Mas uma coisa da prática que eu queria ressaltar era o Libre. Aquele adesivo que a gente coloca, instala o programa no celular e faz a leitura da glicemia capilar, né? Isso, a tecnologia nos ajuda a ter melhor controle do diabetes e a educar aquele paciente. Se o paciente está com a glicemia alta e o aparelho já dá uma seta de tendência de que a glicemia vai subir ainda mais, ele fica receoso em comer aquele macarrão que ele ia comer e comer coisas erradas. Então, ele dá preferência para alimentos mais saudáveis, entendeu? Então, a tecnologia, sem sombra de dúvida, é nossa aliada. Doutora Nara Crispim, nós chegamos no final do podcast. Doutora, se eu fosse exaltar e falar as qualidades da senhora como grande médica e grande mulher, eu tenho certeza que demandaria aqui horas e horas. Eu sou incondicionalmente um fã do trabalho da senhora, fico observando, repito, vibrando, exaltando, comentando, e as câmeras, que são muitas aqui da Dr. Play, estão à disposição da senhora para as palavras finais. Eu queria também que a senhora, nesse contexto, dissesse da rede social, porque é um caminho muito interessante de utilidade pública, inclusive, que a senhora faz uso de modo tão propício. Doutora, muito obrigado de coração. Ô, Fábio, obrigada. Assim, é porque Fábio é muito gentil, né? Ele exagera nos elogios. Não, é sinceridade total, doutora. Não, eu queria agradecer. Eu acho que você é muito tranquilo para entrevistar, sabe? Às vezes eu já fui entrevistada por outras pessoas que são mais aceleradas e a gente não consegue passar o recado. Então, eu fico feliz em conseguir ter isso com você. Obrigado, certo? doutora. Não, meu recado para as pessoas é que elas se cuidem, né? Que elas procurem, quando elas não conseguirem ver que aquilo que elas estão querendo, né? Que estão querendo melhorar, não estão conseguindo, que elas procurem ajuda, né? Eu acho que a ajuda é o caminho essencial para a evolução do ser humano, seja em qual esfera for, né? Seja do ponto de vista físico, né? Seja do ponto de vista mental ou até mesmo social. Era isso. Doutora, e o Instagram da doutora? Sim, desculpa, eu não respondi essa outra pergunta. Na verdade, essa outra afirmação. Eu acho que, às vezes, as pessoas enxergam o Instagram como um meio de se promover pessoalmente, né? Eu não enxergo o Instagram dessa forma. Por quê? Porque com o meu Instagram, né, por mais que seja um Instagram pequeno, eu já vi muita gente bisbilhotando, vindo até a mim e dizendo assim: doutora, eu vi uma publicação da senhora falando sobre transtorno alimentar, pessoas já adultas, eu tenho bulimia, eu vomito várias vezes, desde a infância, escondi da minha mãe, escondi do meu marido e eu queria ajuda. Então, às vezes, você desperta a coragem, né, de alguém que está ali do outro lado
de se cuidar, né? E de informar. Eu acho que a preocupação que a gente tem com o Instagram é que ele tem que ter utilidade, né? Para alguém. Alguém vai ter, aquela informação vai ser útil para alguém. Então, eu acho que a divulgação, vocês do jornalismo, né? Por mais que às vezes é difícil a gente estar aqui, mas eu acho que quem quer algo melhor, não só para si, mas para todos, tem que se comunicar melhor. Né? Verdade, doutora. E o Instagram? Meu Instagram é Nara Crispim Endócrino. Nara Crispim Endócrino. Doutora, muito obrigado. Obrigada, Fábio. Assim nós chegamos ao final de mais um podcast, agradecendo a todos da equipe aqui vitoriosa da Dr. Play. Lembrando mais uma vez, no YouTube você pode ir no canal Dr. Play Saúde, você vai encontrar muita informação e muitos serviços, sempre com aquele direcionamento. Aqui verdadeiramente salvamos vidas. Muito obrigado, fiquem com Deus.